Olá, pessoal! Que bom poder estar de novo aqui com vocês. Mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed aqui na Web TV SDV, é o canal do YouTube da comunidade Sementes do Verbo. Nós somos Tatiana e Ronaldo de Mello e queremos que você continue conosco nesse percurso da Teologia do Corpo. Nós estamos no primeiro ciclo da Teologia do Corpo, ou seja, aquele ciclo que fala sobre o princípio, sobre o plano original de Deus para o ser humano, para o homem e para a mulher. Nós estávamos numa série falando sobre a inocência original. Nós estamos falando sobre os 6 conceitos que São João Paulo II trabalha nesse primeiro ciclo, justamente para a gente poder compreender como era essa realidade do homem original que a gente não conhece. É o homem pré-histórico, nós somos o homem histórico, né? Nós estamos num período da história que é o período pós o pecado original. Mas agora nós vamos começar a tratar de um outro aspecto muito importante desse primeiro ciclo, que é o conhecimento. Quem é mais antigo, não nós, imagina, nossos avós, né, falavam, mas talvez você já tenha ouvido seu avô ou sua avó falar algum termo tipo assim, fulana conheceu o fulaninho no sentido bíblico. O que é conhecer no sentido bíblico? Então a gente vai entender por que conhecer alguém no Gênesis é utilizado no sentido de ter uma relação conjugal, de intimidade. O que isso tem a ver e por que é utilizado esse verbo conhecer? Então, São João Paulo II agora ele vai falar sobre a questão do conhecimento, ou seja, da intimidade, e da procriação, que vai ser para os nossos próximos episódios. Hoje, então, a gente vai começar a falar do conhecimento. E é interessante que se a gente trouxer para o nosso dia a dia, é muito comum a gente ser questionado, por exemplo, quando alguém fala assim, eu falo, por exemplo, eu não gosto de fulano, ou então, eu gosto de ciclano. Aí a pessoa que conheça essas duas pessoas fala assim, você gosta do fulano porque você não conhece ele, porque você não conhece ela. Ou então aquele ditado, quem não te conhece, que te compre. Exatamente. Então, como se o conhecimento fosse, vamos dizer assim, um pré-requisito para eu poder gostar de alguém, para eu poder me aproximar de alguém, entender alguém, né? Então, o conhecer não é esse o contexto da teologia do corpo, mas a gente pode aproveitar esse exemplo do nosso dia a dia para usar o termo conhecer e entender que esse termo conhecer pode ser esse pré-requisito para eu amar. Sendo que na teologia do corpo, o conhecer já é o amar, já é o encontrar-se, já é o estar junto, já é o fazer viver, comunhão, ter intimidade profunda. Ter aquela experiência de quem está junto, né? O Papa São João Paulo II começa essa meditação sobre o conhecimento falando para a gente que Jesus sempre, como falamos nos últimos encontros, nos retoma, nos propõe voltarmos ao princípio. Só que quando ele fala desse voltar ao princípio, a gente falou no encontro passado, ou há 2 encontros anteriores, nós não conseguimos ter a noção real e efetiva da inocência original porque já vivemos numa realidade posterior, né? Nós não vivemos nessa realidade pré-histórica da falta, da ausência do pecado, mas já dentro do pecado. E quando Jesus faz essa referência a esse momento onde o pecado já existia, né, já tinha quebrado aquela ordem natural, aquela inocência original sonhada por Deus, o Papa São João Paulo II fala que Jesus retoma esse início já com 2 realidades existentes. Uma é a que ele chama de Mysterum Iniquitatis, né? O que seria esse Mysterum Iniquitatis? Seria a realidade do pecado. O homem e a mulher já teriam caído, já teriam pecado, e percebam que esse conhecimento já tem relação direta com esse pecado, porque na tentação que Adão e Eva sofreram,
quando Eva foi ludibriada, enganada pelo inimigo, qual foi a árvore, qual foi o fruto de que árvore que foi, vamos dizer assim, Eva foi desafiada, foi ludibriada a provar? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então gravem, por enquanto, essa realidade do conhecimento do bem e do mal com o conhecer, que vai ser a nossa meditação desse encontro de hoje. E a outra realidade, quando Jesus retoma o princípio, que ele fala, é o que ele chama de mysterium mortis, ou seja, a morte, efetivamente, o mistério da morte, que foi aquele mistério que foi a consequência natural do pecado. Então, quando Jesus retoma conosco esse princípio, essa retomada do princípio já é dentro da realidade do pecado e da morte como consequência do pecado. E tudo isso por conta do pecado cometido por Adão e por Eva lá no íntimo do seu coração. E aí, Adão e Eva, que justamente acabaram roubando o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aí a gente vê que conhecer não é só uma experiência meramente intelectual, não é só saber, não é só eu pegar um livro, ler sobre alguma coisa e dizer, eu já sei sobre isso. Mas aqui a gente já vê que o conhecimento tem a ver com experiência concreta. E, de fato, nós experimentamos o tempo todo da árvore do bem e do mal. Nós experimentamos, nós conhecemos, temos o conhecimento na nossa carne do amor de Deus, da obra da criação, de tudo que é bom e belo, mas também, de fato, conhecemos, experimentamos na nossa carne tudo que há de mal. O sofrimento, a guerra, as dores, a violência, a decepção, o afastamento de Deus, a desilusão, a depressão. Pois é, infelizmente, provamos desse fruto e aprendemos a duras penas o que é conhecer também o mal. Esse termo conhecimento, que fala sobre experiência, ele vai aparecer, essa palavra, é claro que antes, como nós já mencionamos, no Gênesis 2, 24, a gente já vê Adão e Eva sendo uma só carne. Então, uma união tão profunda, uma intimidade, uma comunhão tão profunda, que eles deixam de ser duas realidades isoladas, separadas, que meramente caminham lado a lado, mas passam a ser uma única realidade, uma só carne. Um exemplo que a gente deu, eu acho até que foi na primeira temporada, uma vez a gente falou, é como se você pegasse duas folhas de papel, pincelasse com super bonder, colasse as duas e depois tentasse tirar, rasgar. Não consegue mais, você vai destruir as duas. É isso que o matrimônio faz com o homem e com a mulher. Cola de uma maneira que, se você for tentar tirar, você vai destruir tanto um como o outro, vai fazer em pedaços. Tanto que a gente até fala, né, quando a gente sofre uma grande desilusão de amor, que a gente ficou com o coração partido, né? Então, porque é fato, né? É algo que tem a ver um pouco até com essa realidade espiritual de sermos uma só carne. Então, a gente se sente despedaçado. Agora, no Gênesis 4, então um pouco mais à frente, inclusive depois da experiência do pecado original, é que vai aparecer esse termo conhecer. No Gênesis 4, versículo 1, a gente lê assim: o homem conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. E disse: adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Então aqui a gente vê o conhecimento e a procriação, que depois, mais lá na frente, a gente vai comentar também. E é interessante que esse conhecer, como nos fala o Papa São João Paulo II, tem relação direta com a humanidade. Nenhuma outra realidade viva, animal, vegetal, pode ou tem a capacidade desse conhecer, porque esse conhecer envolve, como a gente falou em algum encontro passado,
a sensibilidade, a afetividade, a noção e a inteligência, a própria razão. Os fatos iluminados pela razão mostram para a gente a diferença sexual do homem e da mulher. Então, o conhecer, como a Tatiana falou, no sentido bíblico, esse conhecimento do homem pela mulher e da mulher pelo homem só é possível exatamente na realidade humana. Qualquer outra realidade, qualquer outro exemplo que tente se dar para a realidade animal, vegetal, de conhecimento, na verdade não é conhecimento porque não tem a razão, não tem a intenção, não tem a vontade, não tem o reconhecimento do outro diferente que forma essa unidade com a união das duas pessoas. Então, é interessante que o conhecimento ele entra nessa dimensão específica das pessoas. E essa comunhão, esse conhecimento, ele é proposto para o homem e para a mulher serem vividos intensamente, a ponto de, como a Tatiana falou nesse exemplo, não ser possível mais você separar esse conhecimento de tão profundo que um conhece. É o que a gente viu também no encontro anterior. É um doar que o outro aceita e essa aceitação do outro se torna uma doação dele próprio para outra pessoa. Essa comunhão recíproca que eles fazem de conhecimento. E quanto mais eles se conhecem, mais eles entram em comunhão, mais eles aprofundam essa comunhão. E é uma renovação que a gente faz e é convidado a fazer a cada dia. Se a gente fosse fazer um paralelo, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento único, feito num instante, que seja suficiente para toda a nossa vida. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento diário. A sua palavra, os momentos de oração, os nossos momentos de intimidade com Deus, permitem que a gente cada vez mais conheça esse grande mistério da presença de Deus na nossa vida. Então, conhecer é fazer comunhão. E fazer comunhão requer um exercício permanente e constante. E assim é o convite que o homem e a mulher são chamados a viver nesse conhecimento, no sentido bíblico, de poderem viver efetivamente a união conjugal deles. E não podemos perder a perspectiva de que nós somos um corpo. Então, toda vez que a gente pensa no corpo, e aí o conhecimento no sentido carnal, né, da união do homem com a mulher, como Adão que conheceu Eva e ela concebeu, mas a gente não pode esquecer que nós somos uma unidade de corpo e alma. Então, o corpo representa, exprime a pessoa. Nesse sentido, é importante a gente considerar, porque a gente pode pensar sobre isso para a nossa vida prática, né? Para a nossa vida de dia a dia. Uma vez eu escutei uma psicóloga especialista em tratamentos para casais, em terapia para casal, uma psicóloga espanhola, ela falando que muitas vezes os problemas conjugais já dão sinais claros desde a época do namoro. Isso aí é verdade. Mas muitas vezes a gente acaba ficando cego e não enxerga muitas coisas que já afloravam desde essa época. E ela deu um conselho interessante. Hoje em dia, nos namoros modernos, o grande problema é que tem cama demais e sofá de menos. Tem atividade sexual, carnal demais em tantos namoros desregrados que a gente vê aí, que só querem usar o outro para ter prazer e para viver com os ônus da vida, com os bônus da vida de casados, sem querer assumir o ônus. Então você só desfruta a pessoa, cama demais e sofá de menos. O que é o sofá? É o lugar que você senta para conversar, para partilhar, para efetivamente conhecer aquela pessoa, não só de forma carnal, mas ter uma experiência de vida com aquela pessoa.
Quando a palavra de Deus diz que Adão conheceu Eva, ele não está falando de conhecer só no sentido físico, não. O autor do Gênesis, inspirado pelo Espírito Santo, ele sabia muito bem que ao dizer conhecer, era um conhecimento profundo mesmo. Quantas pessoas você poderia dizer que você de fato conhece? Talvez a gente não conheça profundamente nem a gente mesmo, porque às vezes olhar para dentro da gente pode trazer muitas misérias, muitas faltas, e isso pode às vezes até nos envergonhar, é ou não é? Quantas pessoas você conhece mesmo de fato? É preciso experiência, é preciso gastar tempo, é preciso cativar, é preciso se dedicar, é preciso olhar que vê, que enxerga de fato, para que a gente possa conhecer. Quando a palavra de Deus diz que Adão conheceu Eva, é porque eles queriam verdadeiramente resgatar aquela uma só carne que um dia eles foram. É isso que nós somos convidados a fazer. Como anda o seu relacionamento, em especial com aqueles mais próximos? Se você tem namorado ou namorada, se você é noivo, se você está casado, se você é membro de uma comunidade, o seu relacionamento com os seus irmãos, você de fato conhece, se preocupa com o conhecimento das pessoas, com o seu autoconhecimento, com o conhecimento de Deus, sabendo que não é só algo intelectual, mas que é uma experiência concreta. Então, que a gente possa refletir, aproveitando esse gancho desse tema, dessa temática que São João Paulo II traz, eu sei de fato o que é conhecer, o que eu posso fazer para realmente conhecer a pessoa, não só fisicamente, porque isso é cortar, isso é reduzir, isso é um aspecto só e é muito pobre. A pessoa não é só isso. Como é que eu posso verdadeiramente conhecer a mim mesmo, a Deus e aqueles que me cercam? E esse conhecer, o Papa São João Paulo II encerra essa meditação mostrando para a gente que ele revela duas realidades, que uma é consequência da outra. O conhecer revela o próprio o corpo, que é a segunda consequência, masculino, e o corpo feminino. Então, o conhecer em si já traz para nós as duas realidades. A revelação do corpo e, dentro da revelação do corpo, a masculinidade e a feminilidade, que é a forma de comunhão possível do conhecimento de um homem e de uma mulher. Pois é. No nosso próximo episódio, a gente vai continuar nessa temática, porque o Papa fala que agora é um ciclo, né? Conhecimento e procriação. Ou seja, inclusive ele coloca com hífen, conhecimento, hífen, procriação. Quando a gente coloca o hífen, é quando a gente junta duas realidades que realmente a gente não quer separar. Então a gente vai continuar vendo essa que é a sexta e talvez o ápice daquelas 6 características que São João Paulo II apresenta no primeiro ciclo da Teologia do Corpo. Então, se você está gostando, aproveita para compartilhar, curtir e compartilhar esse conteúdo, porque toda vez que você faz essas ações, o YouTube entende que, poxa, esse conteúdo é legal, tem um monte de gente curtindo, um monte de gente compartilhando, então ajuda a fazer com que a evangelização, a educação para o amor chegue a mais pessoas também. Queremos contar com a sua companhia para o próximo programa. Estaremos juntos toda semana um novo episódio de Seed by Seed. Tchau, tchau.